Ô Natan, a semana começou com uma polêmica, né? Envolvendo o vereador Pedro Alcântara. Mais uma polêmica, viu? Né? Mais uma polêmica. O vereador Pedro Alcântara foi vítima de um comentário de teor racista nas redes sociais. Viu? Aconteceu durante o final de semana. O vereador publicou um vídeo ao lado do senador Ciro Nogueira e um internauta comentou, né, abre aspas, né, o senhor de engenho, uma clara referência a Ciro Nogueira, e o capitão do mato, em referência ao jornalista vereador Pedro Alcântara. Né? Naturalmente, né, apesar da crítica em tom político, utilizou-se aí de características fenotípicas, né? O fato do Pedro ser uma pessoa negra, uma pessoa que tem características, tem o fenótipo, né? Uma pessoa preta. Né? E o vereador, inclusive, que é advogado, recebeu o apoio da OAB nesse caso. A Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Piauí, quer a apuração do caso. O vereador diz que, particularmente, não vai ingressar com nenhum tipo de ação judicial ou algo do tipo, mas a OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, que representa também o vereador, que é advogado, vai entrar no caso e defende uma apuração. Nós conversamos hoje pela manhã com o vereador Pedro Alcântara sobre esse assunto. Nathan, ele disse que não vai entrar com ação, mas cabia, né? Se quisesse, cabia uma ação. A OAB vai entrar de ofício, né? Vai entrar de ofício. A OAB, ele pessoalmente ele pessoalmente não, mas a OAB quer a apuração. Por se tratar de um advogado também, claro. A OAB, o presidente Raimundo Júnior, presidente da OAB, conversou hoje pela manhã com o vereador Pedro Alcântara para buscar maiores informações e a OAB, de ofício, vai ingressar com a representação para apurar, né, esse comentário que foi feito nas redes sociais. Vamos ouvir a fala do vereador sobre o assunto? Eu vi. E realmente é de cunho racista, mas eu não me movimentei em nenhum sentido e nem vou responder. Hoje pela manhã eu acordei com uma ligação do presidente da OAB, Raimundo Júnior. Eu sou advogado há 40 anos. Eu fui conselheiro da OAB. Então o Raimundo me ligou e queria que eu fosse ao gabinete dele. Eu fui. Então lá o Raimundo, juntamente com a Comissão de Ética e Prerrogativa da OAB, fez uma manifestação e a OAB disse que vai tomar as providências do caso. Esse é um caso de racismo e a gente tem que ter muito cuidado, porque no mundo atual, hoje, virtual, as pessoas acham que pode fazer tudo, não pode. Há um controle. O racismo é um crime inafiançável e imprescritível. Ele não prescreve e não tem fiança. Então, o vereador, né, que pessoalmente não vai ingressar, mas a OAB, né, por tratar-se de um advogado também, vai ingressar. E já existe, inclusive, algumas, eu diria até jurisprudências, viu, Douglas? Tem um caso muito famoso envolvendo o ex-governador, ex-ministro Ciro Gomes, que foi condenado a pagar uma indenização de aproximadamente R$40 mil ao então vereador da cidade de São Paulo, Fernando Holliday, né, por utilizar também essa expressão, ao se referir ao vereador lá em São Paulo. O presidenciável, o ex-presidenciável Ciro Gomes foi condenado, teve que pagar indenização. Né? Então há um precedente, há uma jurisprudência que, de fato, mostra que a utilização dessa palavra, mesmo no contexto de uma crítica política, pode sim ser um caso de racismo ou injúria racial. Aí, às vezes, fica dizendo, assim, como é que se diz? A pessoa pode alegar, não, mas veja só, eu fiz só eu não falei em tom de, né, de depreciação, porque o Pedro é negro. Não, mas não interessa. As figuras que você utilizou para atribuir ao senador Ciro Nogueira, e que também podia entrar com a ação, e ao vereador Pedro Alcântara, remetem a esse contexto racista. Né? Então, as pessoas precisam entender que essa discussão já está batida, já está antiga, Natan. Essa história de, olha, é na internet, como se a internet fosse terra sem lei, pelo amor de Deus.
Estamos vendo aí casos e mais casos de contas derrubadas, com determinação de juízes, de desembargadores, de ministros do Supremo Tribunal Federal, processos e mais processos. Então é preciso ter noção de que ninguém mais se esconde atrás do anonimato, de que a justiça não é indiferente para o que se faz na internet, que o Brasil, por não ter uma legislação específica para tratar do caso, não vai deixar de punir, porque não tem essa legislação. Tem o Código Penal, utiliza-se as figuras do Código Penal. Então, tem consequência aquilo que você coloca na internet, e ninguém vem me dizer com uma postagem dessa, porque não falou diretamente, não chamou diretamente de negro, não foi um ato racista direto, mas foi indireto. Né? Foi indireto. Então, vamos aguardar aí as consequências, né? o andar da carruagem, Natan, para avaliar como é que a OAB vai tratar esse caso, enfim, até que patamar esse caso vai chegar. Porque, afinal de contas, é um advogado, por isso a entrada da OAB com recurso, é um parlamentar, um jornalista. O Pedro é uma figura conhecidíssima do Piauí inteiro. Então, preciso ter essa noção. Pode deixar aí o Pedro na tela? Natan, o Pedro hoje fez uma visita à sala dos jornalistas na Câmara? Fez uma visita, viu, Douglas? Inclusive, com alguns colegas dele, né? Colegas jornalistas, né? Foi concedido lá na sala da imprensa da Câmara Municipal. E aí você acompanhou aqui, Douglas, a gente sempre vem falando, houve algumas mudanças de regras do acesso aos jornalistas na Câmara Municipal de Teresina que repercutem bastante, viu? Os jornalistas tinham acesso à parte, por exemplo, do estacionamento interno, salão nobre. Algumas entrevistas eram gravadas lá, né, Natan? No estacionamento ou no salão nobre, agora há um certo cerceamento por parte da mesa diretora. E durante essa conversa na manhã de hoje, viu, além de contar um pouco da sua trajetória, é sempre bacana ouvir a experiência do Pedro, né? O vereador Pedro Alcântara também demonstrou preocupação com esse cerceamento que vem acontecendo nas atividades jornalísticas na Câmara Municipal. Ele disse, inclusive, o seguinte: eu estou preocupado porque quando eu sair do plenário enquanto vereador, vou retornar aqui ao batente como jornalista. Então, vou retornar aqui para o lado de vocês. E ele demonstrou essa preocupação. Ele disse que quer retornar à cobertura diária jornalística após deixar a Câmara Municipal. Não foi um pedido dos vereadores novatos, os que entraram agora? Foi dos vereadores que já estavam, pelo menos há um mandato e renovaram? A justificativa apresentada pela mesa diretora é que foi realmente definido em uma reunião, os vereadores, principalmente vereadores de primeiro mandato, se sentiram incomodados com a presença da imprensa. Você não quer falar, não fala. É muito fácil. E aí a Câmara não quero falar. Mudou as regras de acesso aos jornalistas, inclusive ao plenário, ao salão nobre, ao estacionamento, e de fato vem dificultando. A gente que faz a cobertura diária na Câmara Municipal, viu, Douglas, sente essa dificuldade, viu? Inclusive de conseguir conversar, não só entrevistar os parlamentares, mas conversar aquela coleta de informações, de bastidores, a apuração. Você chama ali o vereador para uma conversa mais reservada, pega uma informação, e isso está ficando muito difícil com essas novas regras, viu? O vereador Pedro Alcântara, que é jornalista, prometeu uma nova mediação entre a categoria e a mesa diretora da Câmara Municipal.